Começando mais um Talkcast, o podcast Pet e Vet, onde convidamos especialistas em algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui um fera, mas antes de anunciá-lo, quero falar da Toca Pet Escola, que é quem cria esse programa, que idealiza e divulga esse material de qualidade para vocês. Então, se vocês gostam, curtam e compartilhem. Guilherme Surizan, é isso mesmo? Suzigan. Suzigan. Complexo. Qual que é a descendência desse Italiano. Italiano? Legal. Seja bem-vindo ao Talkcast. Obrigado, prazer. Muito bacana. O Guilherme, ele é professor universitário, médico veterinário, zootecnista e mais um monte de coisa que a gente vai saber aqui. Muito legal ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. O que eu puder falar para vocês, um pouco Legal. da minha vida e também estar ajudando quem está entrando na área, eu vou estar aqui conversando com vocês. Exatamente. Esse é o gancho que eu quero pegar, porque na área veterinária, você além de professor universitário da área veterinária, também é veterinário praticante, né? Atua Isso. no mercado. Uhum. Isso é legal. Nós temos aqui o curso de auxiliar veterinário, então tem muitos estudantes que buscam informações do mundo veterinário. O curso também de auxiliar veterinário é uma boa porta de entrada para esse mundo Sim, veterinário. com É um mundo certeza. totalmente à parte, é um mundo muito interessante. Como que você chegou a ser professor hoje? Qual que foi a sua trajetória até chegar a esse ponto? Eu sempre gostei muito de passar conhecimento que eu tenho e que eu aprendi. Eu acho que Uhum. assim, é legal você sempre compartilhar. Você nunca vai estar Com sozinho, certeza. né? Até hoje, se eu preciso de alguma coisa, eu vou a algum colega e falo, cara, tô com uma dúvida em determinada Claro. situação, o que que você acha? Tô fazendo tal tratamento, tá mais ou menos, você acha que eu tenho que acrescentar alguma coisa ou não? Então essa troca de experiência que a gente tem é bem legal. Com certeza. Eu tô formado em zootecnia há 10 anos e na parte de veterinária há 4. Legal. Então é uma bagagem que eu tenho aí em diversos assuntos e acho que é sempre legal você estar passando. Eu sempre gostei muito de ensinar. Bacana. Então entrar nessa parte de realmente dar aula foi bem legal para mim. Eu Foi bem compartilho gostoso. a mesma história, pois hoje eu sou professor também Uhum. e eu acredito que tem uma causa muito nobre, porque você consegue transformar a vida das pessoas através Sim, da educação. com O certeza. conhecimento, ele abre portas, isso Uhum. é fabuloso. E assim, é super legal, porque assim, eu já tenho 35 anos. Há 10 anos atrás era uma pegada diferente que a gente Sim, tinha. claro. Hoje, a turma que vem aí é outra. E a gente acaba muito, tipo, se diverte. Tem hora que você quer Tem que se matar adaptar, ele. né? Mas são gerações diferentes, né? Acho que é o que a Legal. gente tinha lá atrás, há 10 anos atrás, hoje em dia é totalmente diferente da parte de ensinar mesmo. E Uhum. você tem que se adaptar. Eu acho que além da troca que vai ter de conhecimento, eu acho que a troca de você conhecer as pessoas também é muito legal, né? Claro. Essa parte. E sobre a graduação de zootecnia, isso às vezes não é muito claro o que faz, qual que é a atuação, onde se aplica essa profissão. É. A zootecnia ele é um complemento da veterinária e vice-versa. Acho que as duas estão se completando aí. Quando Legal. a gente parte para a parte de veterinária, a gente vai pensar mais na parte de tratamento, né? De como que eu vou fazer vacina, vermifugação. Na parte de zootecnia, a gente vai mais para comportamento, para nutrição, tá? Legal. Basicamente é isso aí que a gente vai ter. E a aplicação é mais para animais de grande porte, em fazendas? Grande parte do curso, sim, mas a gente tem a parte de animais de pequeno porte de companhia também, na parte de nutrição, na parte de vermifugação, parasitas, tudo isso vai entrar na parte de zootecnia também. Melhoramento genético, então ah, a picanha que a gente come aí tá top Verdade. desse jeito porque um zootecnista apostou nesse melhoramento genético para conseguir levar esse alimento de boa qualidade para nós também. Que legal. E além do alimento, também faz a questão do aprimoramento genético dos próprios animais? Sim, nós fazemos essa parte e da parte de comportamental também. Que Então, legal. tem bastante adestrador que tem zootecnia, que eles fizeram Ah, zootecnia interessante. até chegar nessa parte aí. Porque o comportamento, ele tem que ser muito bem estudado. E um zootecnista, ele vai saber muito bem isso aí também. Existem vários médicos veterinários que optaram por essa parte também. Mas a gente vê bastante pessoal da zootecnia mesmo partindo para a parte de comportamento animal, bem-estar animal. Que legal. E essa questão da humanização hoje está tão em evidência, já conecta com essa Sim, parte. hoje em dia a gente vê que a gente colocou muito mais o pet como um membro da família, Exatamente. né? Então, é o que a gente fala, não é só um paciente, é um amor da vida de alguém. É verdade. Então a gente tem que tratar com o máximo respeito, Claro. tá? Ah, E essa humanização tem o seu lado positivo e e o negativo. negativo, né? Infelizmente,
Tem certos momentos que a gente não vai conseguir salvar todos. Mas o Claro. melhor que a gente puder fazer, é isso que a gente tem que pensar. Sempre deem o seu melhor. A zootecnia também, então, pelo que eu entendi, ela trabalha um pouco nos bastidores ali, para não chegar a ter a doença, digamos, né, da alimentação. Exato. Tudo que a gente for pensar de profilaxia, O que é aí profilaxia? antes de chegar à doença, Ah, entendi. tá? Qual que é a questão do problema do brasileiro? Ele não faz o pré. Ele não trata, ele espera chegar no Exatamente. problema para depois ele resolver. Sendo que se a gente conseguisse colocar isso na cabeça, trata antes, Prevenir prevenir. Se a gente chegar na prevenção, o seu problema não vai existir. faz todo sentido. Muito legal. E aí depois de zootecnia você se graduou em veterinária para complementar Isso, o vamos curso, né? complementar. Sentiu alguma falta de algum conhecimento ali, algum, ou Hum, até mesmo autoridade? Quando eu fiz zootecnia, eu fiz na Unesp, Botucatu. Certo, que legal. Foi uma graduação muito boa, não tenho nem o que falar, assim, uma das melhores faculdades do país. E Exatamente. quando eu comecei a fazer, por conta de ser justamente essa complementação, eu eliminei muita disciplina. Então Certo. eu consegui me formar mais rapidamente, por conta das matérias, das disciplinas que eu já tinha feito na zootecnia. Legal. E aí, para depois ser professor, foi mais tranquilo nessa transição. Foi bem tranquilo. Foi assim, eu já queria muito da aula já. E aí surgiu uma oportunidade porque o Centro de Controle de Zoonoses, que é onde que eu trabalho, nós fornecemos os animais que estão lá para as aulas práticas da faculdade. Que legal. Então, como eu conhecia todos, eles começaram a me chamar para as aulas práticas, vem ajudar a gente nas aulas práticas, vem, porque aí é legal também, você já vai conhecer os animais, ajuda os alunos, e foi uma porta de entrada para mim ali. Muito bacana. Agora eu quero conectar com esse centro de zoonoses. O que Hum. que é isso? O que Centro de faz? Controle de Zoonoses de Americana, que é onde eu trabalho, nós temos a parte de bem-estar animal, além de Centro de Controle de Zoonoses. O que é uma zoonose? É uma doença que pode passar para o ser humano. Raiva, leishmaniose, uma leptospirose. São Entendi. possibilidades que podem. E nós vamos estar como? Ah, prevenindo isso. Tá? Entendi. Quando a gente faz uma campanha de vacinação de raiva, é o Centro de Zoonoses que está por trás, tá? Caramba, Faz que legal. toda a cidade ali. Leishmaniose, que é uma doença que pode dar ah, aquele animal que tem as unhas muito compridas, que começa a ter uma descamação, uma pele muito machucada. Sei. Campinas tem bastante caso, Indaiatuba. Para Caramba. Americana tá chegando agora, tá? Isso tá ficando endêmico, mas a gente vai saber se esse animal ele teve essa doença dentro da cidade mesmo ou se ele veio de algum lugar que era endêmico, que já tem essa doença Caramba. dentro da cidade e a gente faz toda a investigação para saber o que tem que fazer. Que legal. E essa leishmaniose, ela é transmitida. Ela é transmitida por um mosquito que pica um animal que está doente e vai passar para o ser humano. Entendi, como se Ou fosse a mesmo, dengue mesmo, né? mais ou menos isso aí, ou para outro animal também. Que legal. Poxa, é interessante saber como funciona essa parte das zoonoses. Uhum, sim. E não é somente cão, né? Pois leishmaniose, A a leishmaniose leptospirose são ratos, né? isso, pela urina do rato, tá? E o cão tem algo a ver com a leptospirose ou não? Não, não. Não, Na né? verdade, o rato ele é o reservatório, né? É ele quem tem a doença. Portador. Isso. E aí ele pode passar pro cão ou pro gato ou mesmo pro ser humano, Que tá? legal. E conte mais sobre zoonose, quero saber. Raiva, por exemplo, campanha de vacinação de raiva. Raiva transmite por saliva, por secreções. Pela secreção, tá? Ou vamos supor, a gente tem vários tipos de raiva, mas aqui se atentando assim, vamos supor que seja um animal que tenha a raiva mesmo e ele vai lá e morde o tutor dele, Sim, tá? A gente tem um período de incubação da raiva, tá? Que são 10 dias. Então, dentro desses 10 dias, por exemplo, se é um animal de rua e ele foi atropelado e a pessoa liga no centro de zoonose e fala assim, ó, porque a gente tem essa parte de bem-estar animal. Nós recolhemos os animais que estão doentes na rua, tratamos e depois nós devolvemos posteriormente, se puder, ao entendi. mesmo local que ele estava, porque é um animal comunitário, todo mundo cuida. Que Então nós vamos interessante. ajudar nessa parte aí. Então vamos supor que uma pessoa veja esse animal que foi atropelado, tá? E ela foi tentar ajudá-lo e ele foi e mordeu. Então a gente recolhe,
faz a observação desse animal nesses 10 dias. Certo. Se não teve nenhum problema, se foi só por conta, por exemplo, de dor, acontece, a gente vai pegar, né? E mordeu, ok, não tem problema. Agora, se no meio desse tempo esse animal vier a óbito, nós vamos mandá-lo para análise para saber se teve algum problema com raiva ou não. Caramba. Então é bem complicado. É assim, a gente tem que saber o que está acontecendo, saber todos os sintomas para eu conseguir resolver esse problema aí. Caramba, e são assuntos muito sérios, né? A sarna também é uma zoonose. É uma zoonose, mas assim, existem vários tipos de sarna. Normalmente se resolve muito rápido. Não é uma coisa assim tão complexa de Certo. resolver. Mas pode acontecer de passar para o ser humano, sim. Que legal. Então, o centro de zoonoses, ele também trabalha como um centro ali de transitório dos que os cães passam, fica em tratamento antes de ser Isso, devolvido antes de ser... para o Não, ele ambiente onde vem, vamos supor que a morar. gente tem um animal que esteja na rua, que ele tá, a pessoa vê e fala assim, ó, ele tá meio caído lá. A gente vai lá, a gente recolhe, nós tratamos ele, fazemos a castração desse animal e aí devolvemos na rua, tá? Que Porque é uma bacana. lei que exige que a gente devolva, tá? Eu não posso deixar nenhum animal saudável dentro de centro de zoonoses, porque é um lugar que é insalubre. Eu Sim, recebo vários animais que estão doentes ali. faz A, sentido. a gente faz toda a vacinação dele. Ele precisa vir. Ele vem, toma a vacina da virose, vai tomar uma vacina de raiva, vai ser vermifugado, vai ser tratado, castrado e aí posteriormente eu devolvo ele. Legal. E esse é um centro municipal, É um centro mantido municipal, pelo município. pela prefeitura. Claro que a gente ainda tem algumas coisas, algumas deficiências. Protetores ajudam muito a gente. Que legal. Conseguem fornecer exames. Infelizmente, tem cirurgias que eu não consigo fazer, eu não tenho aparato para isso, Imagino. mas na medida do possível a gente trabalha muito bem, sim. Castrações, assim, é possível tudo Sim, lá. nós Cães e gatos fazemos também? cães e gatos, nós fazemos as castrações e nós também fazemos um mutirão de castração. A gente contrata uma empresa que vai até o local Que e bacana. faz toda a castração, principalmente de cadelas. Cães, o macho nem tanto, mas a cadela em si, a cadela ou a gata, nós trazemos um mutirão, que é um ônibus que vem Sim, e que faz a legal. castração. Trabalho nobre. Sim, ajuda bastante. É, a gente teve agora em maio um mutirão, foram castradas por volta de umas 700 cadelas, mais ou menos. Em Uau, 4 dias, é muita coisa. caramba. Agora eu imaginava que você ia falar 70, não. Não, eles fazem cerca de 100 a 150 cadelas por dia. É bastante coisa. Imagina até a logística da captação dos animais, Sim, isso. armazenamento Na e verdade, depois. esses animais são de proprietários. Então, o pessoal liga pra gente, a gente deixa numa lista de espera. Quando tem o mutirão, eu vou lá Que e bacana. a gente começa a ligar, falar, ó, vai ter tal dia, tal dia, tal dia, em determinados horários, e aí você escolhe que horário que você quer ir. Entendi. Tá? E qual que é a conexão entre os centros zoonoses com a adoção de cães responsável? No CCZ, por conta desse. Não é todo CCZ que tem essa parte de bem-estar animal. A americana tem, Quando eu faço CZ, é de centro. controle de zoonoses, Ok. e nós temos o Programa Municipal de Bem-Estar Animal. Não é todo CCZ que vai ter isso aí, tá? Nós temos, e nós somos referência, Que bacana. tá? Em todo o país. Se por um acaso eu recebi algum animal, ele foi pego na rua e ele não pode voltar, ele vai ficar comigo nos canis lá, tá? E Certo. aí, posteriormente, esse animal, ele vai ser encaminhado para adoção responsável, tá? O que é uma adoção responsável? Lá, todos os animais são microchipados. É uma lei que a gente tem americana. Então, o animal de proprietário ou o animal do centro de zoonose, ele vai ser microchipado. Por quê? Tendo esse número, eu vou evitar abandono. Ele tem um microchip que vai colocar lá todas as informações do Que proprietário, legal. onde ele mora. E o que a gente tem que entender? Que a adoção não é simplesmente pegar um bichinho, tá? Eu tô tendo muito problema, tá, esse ano, de animais que estão sendo abandonados e Caramba. eles já vêm com a sinomose, que é uma doença que dá no sistema nervoso Nervoso. e vai, assim, deixa o animal numa situação deplorável, tá? Imagino. E isso é por conta do quê? De uma não vacinação que foi feita no período de filhote, tá? É a vacina VDESC. A V10, isso. A Certo. V10 que aí vai contra sinomose, parvovirose. Então, o que eu sempre peço a vocês, por favor, se você for adotar, entenda.
é um filho. Sim, a A responsabilidade. responsabilidade, tá? São aí, vou pôr, hoje em dia, os cães estão vivendo 15 anos, tá? É muito tempo. É muito tempo, tá? E aí você vai ter gasto com veterinário, você vai ter gasto com comida, tá? Então tem que entender isso. Ah, vou viajar, vou ter que deixar em algum lugar. Sim, Não é simplesmente falar, vou viajar 5 dias, e aí, com quem que vai ficar? exatamente. E também tem a questão da limpeza, que também é um Tem tempo que que você tem que manter, dedicar, tem um que manter tempo para um passear ambiente com o cão. limpo, passear, tá? O gato ele é mais tranquilo de cuidar, com certeza, mas o gasto que você vai ter vai ser o mesmo. Sim, Não tem. Eu acho que o animal do futuro é o gato, né? Que a gente fala. exatamente, estou A gente falando. É uma tendência. cresceu muito o número de gatos Sim, que tem. Mas mesmo assim você vai ter que ter essa responsabilidade. Então, por favor, tenham responsabilidade numa adoção. É importantíssimo isso, tá? claro. Não é só. A gente quer muito cuidar, quer. Ah, é aquela coisa, não posso adotar. Eu não tenho tempo, não dá. Tá, tudo bem, você pode fazer o quê? Ajudar numa ONG, sei lá, dando um Sim, saco de ração por mês, ou legal. então adotando, que a gente fala lá no Centro de Zoonoses, toda quinta-feira, os voluntários vão passear com os animais. Então eles vão lá, pegam eles do canil, dão uma Que voltinha bacana. ali, e aí depois eles voltam. Assim, um momento que eles vão ter ali para se, para brincar, para receber um pouquinho de carinho também. Com certeza. Gatos também têm zoonoses? Tem a raiva. Apenas é o mesmo vírus, digamos, do cão? Ou Sim, é a Ah, mesma é? coisa. Agora, a leishmaniose em gatos foram relatados poucos casos, assim, é bem difícil mesmo ter. Mas a raiva a gente tem sim. E no centro de zoonoses, qual o principal desafio de vocês lá? É, essa parte aí que a gente ainda tem um problema de estrutural. Certo. Ainda falta muita coisa pra gente. Por exemplo, exames a gente só consegue por conta realmente de protetores, tá? Entendi. Infelizmente. Tem a demanda de um hospital municipal que vai atender uma cidade toda. Eu não estou criticando a Claro. estrutura, tá? Mas assim, ainda falta alguma coisa, tá? Hoje em dia, de quando eu entrei, que eu falo assim, isso aqui era tudo mato, realmente era. A gente não tinha não tinha nenhum centro cirúrgico. Hoje em dia a gente tem um centro cirúrgico estruturado, Que legal. bem legal, que dá pra gente fazer bastante cirurgia. Cirurgias ortopédicas não depende só de um centro de zoonoses. Você tem que ter todo um aparato para fazer, Imagina. não tem como isso aí. E outra, assim, eu não vou fazer toda a cirurgia também. Tem cirurgias que eu não consigo fazer, que eu não estou preparado para fazer, e aí eu preciso que seja um especialista mesmo. Com certeza. A gente tem que entender isso aí. Mas na medida do possível, a gente está fazendo o nosso melhor. Sempre que eu acho que é assim, eu não tenho, o que eu tenho que fazer é o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E ali tem gente que fala, mas a zoonose não faz nada. Não é que eu não faço nada. Eu não posso pegar. A pessoa vem e fala assim, viu, eu não tenho mais condição de cuidar do meu animal. Então, é isso que eu falo. Você Sei. teria que ter entendido isso aí. E você quer transferir a responsabilidade. Exatamente. Né? Transferir a responsabilidade para mim. Só que tem algumas coisas que eu não vou conseguir Com fazer mesmo. certeza. Não tem estrutura, né? Pra Não tem conseguir atender estrutura. todo mundo. Exatamente. Agora, atendimentos clínicos nós fazemos sim, então toda sexta-feira a gente tem um primeiro atendimento ali. Se precisar fazer um exame, nós damos encaminhamento e a pessoa leva até o laboratório. E Certo. no que for possível a gente tratar, a gente vai ajudar. Agora, se é um caso de internação, aí ela tem que procurar um veterinário responsável, uma clínica particular, mesmo para fazer isso aí. Bacana, interessante. Deu pra dar uma visão geral aí, Uhum, uma amplitude nesse ramo da zoonose. O que faz também esse órgão tão sim. interessante. Você falou do centro cirúrgico. Pegando o gancho, cara, agora na questão do centro cirúrgico, você também trabalha com anestesias, certo? Isso, eu também sou anestesista volante. Que Faço bacana. anestesias por. Então acaba que esse mundo do centro cirúrgico com vocês. Sim, tô Sempre sempre lá ali. dentro. Sempre. Que bacana. E faz aquela anestesia via aérea, né? Nasal ou Eu faço a parcialmente intravenosa, a PIVA, que a gente fala que é anestesia inalatória, certo. junto com uma anestesia intravenosa. A Entendi. gente tem vários tipos de anestesia, desde uma totalmente intravenosa, que eu só faço infusões, tá, na veia desse animal, mas ele vai ser entubado do mesmo jeito que uma Sim. anestesia inalatória. Só que aí muda um pouco a técnica. Isso aí vai ser indiferente. Mas são possibilidades que a gente tem sim.
Que legal. Quando eu falo sobre a função do anestesista, eu já lembro aqueles brinquedos de anatomia. Anatomia não, de química, né? Você Isso. fica ali fazendo análises É, químicas. é importante, com certeza o cirurgião vai fazer a cirurgia, ótimo. Mas quem que vai deixar o animal em plano anestésico, em plano cirúrgico? Sim, É extremamente importante a anestesia. É ali, é tirar a dor, é manter uma pressão, é você ver todos os parâmetros. sim. Enquanto o cirurgião está ali fazendo a parte dele, a gente tem que estar olhando tudo isso aí. Eu tenho que ver se esse animal está respirando, se ele não está respirando, se ele está sentindo dor, se eu tenho que usar algum fármaco para ajudar a não ter dor, tanto durante a cirurgia como no Sim, meu pós-cirúrgico. que Isso é legal. totalmente importante. E até mesmo para reanimar, né? Se der uma parada Se de alguma tiver algum coisa, problema, quem tem está que voltar. responsável ali é o anestesista. O cirurgião ele pode até ajudar, mas quem que está responsável por manter um animal vivo durante uma anestesia é o anestesista. E até mesmo para manter batimentos cardíacos estáveis, né? A Sim, respiração estável. saber o que está acontecendo, começou a ter algum problema, o que está acontecendo? Aí você tem que perguntar para o cirurgião, tá tendo algum sangramento? Não tá? É alguma parte que vai doer mais? Isso aí eu preciso saber para saber como que eu vou fazer meu plano anestésico. Não existe uma receita de bolo. Exatamente. Cada animal vai ter a sua particularidade. Eu vou ter que utilizar uma medicação anestésica diferente. Hoje em dia a gente tem várias possibilidades, tá? Vamos por aí 20 anos atrás, a gente tinha uma visão totalmente diferente da anestesia. Que legal. Hoje é uma coisa assim que é padrão ouro, tá? A gente precisa evoluir muito mais ainda? Precisa, com certeza, Sim, com tá? certeza. Mas hoje em dia, do que era uma anestesia há 20 anos atrás, do que é hoje, mudou demais. Mudou muito. Caramba, realmente é uma função bem É delicado. cruel, delicada, essa É é a palavra delicado. certa, É acho, né? delicado. Essa semana a gente estava fazendo uma anestesia, uma cirurgia na centro zoonose. E eu coloquei a estagiária e falei, ó, vamos lá, eu vou fazendo a cirurgia e você fica junto comigo na anestesia aí. Claro. E aí eu fazendo e tal, ela falou, nossa, mas tem tudo isso? Eu falei, tem. Eu falei, se tiver algum problema, você me fala, eu vou aí e te ajudo. Eu Sim. falei, mas vamos aí, vamos te ensinando, eu tô aqui do lado, a gente vai fazendo. Eu tô fazendo a cirurgia, a outra veterinária tava do lado também, Uhum. tá? Eu tava auxiliando ali, ela ficou na anestesia também. E eu falei pra estagiária, eu falei, ó, você vai estar tá junto com ela aí, eu quero que você aprenda. E ela falou assim, nossa, mas é muito complicado, é muito difícil. Eu falei, realmente, é Com muito difícil. certeza. Por isso que a gente tem que sempre estudar muito. Não é só colocar o animal para dormir que a gente fala. É entender o que está acontecendo ali com esse E animal. tem diferença das raças? Cada raça é uma fórmula diferente ou não? Mais pela variação do peso? A gente varia por peso, a gente varia por se tiver alguma uma comorbidade, alguma doença, a gente tem que saber que tipo de fármaco, que tipo de droga que eu posso utilizar, porque elas podem acarretar algum problema também. Então, se tem um problema cardíaco, eu tenho que mudar a minha anestesia. Pô, chegou um animal que tá, vamos supor, foi atropelado e eu preciso entrar para cirurgia porque é uma Sim, cirurgia. Eu tenho que saber que fármaco que eu vou utilizar para não deprimir ainda mais esse animal e ter algum problema ali durante a cirurgia. Então, sim. tudo isso tem que ser Que pensado. legal. Toda vez que eu vou para alguma anestesia, eu sempre pergunto que animal que vai ser e qual que é o procedimento. Porque antes eu já faço o meu dever de casa. Eu vou saber, eu já começo a pensar o que que eu vou utilizar, como que eu vou fazer. Pode ser que eu chegue lá e mude tudo, Sim, porque não é uma constante, mas pode ser que eu consiga preparar já a minha anestesia, já saber o que que eu tenho que utilizar. Porque existem procedimentos que são menos doloridos, menos dolorosos. certo. Existem uma cirurgia ortopédica, é um Muito procedimento que invasiva. a gente vai ter muita dor. Então eu tenho que fazer uma anestesia que Bloqueia ele. bloqueie o máximo possível de dor. Nossa, uma vez eu já fiz algumas cirurgias ortopédicas também. Uhum, Acidente de moto que eu tive. uhum. E um dia eu voltei da cirurgia, eu tava com uma dor insuportável na mão. E aí veio o anestesista, levantou meu braço e deu uma aplicação aqui no ombro, assim, ó. Isso, é um bloqueio anestésico que a gente No fala. momento já era. Passou. Mas foi impressionante Uhum. a diferença de locais também. Ele bloqueou no meu Sim, ombro é, e minha mão parou de doer. exato. Isso, Isso, a gente tem que saber uma instantâneo. anatomia. Não é o que eu falo. Sistema Bloqueio, nervoso completo. tem que saber. Tem que saber aonde que eu vou bloquear, por que que eu vou bloquear ali, como que eu vou fazer, tá? Sim, Existem, além dos bloqueios anestésicos, infusões de medicamentos que nós fazemos durante o transcirúrgico, que é durante a anestesia, para realmente não ter dor. Porque quando a gente faz, por exemplo,
uma anestesia parcialmente intravenosa, que é essa do cheirinho que a gente fala, Sim, o animal tá dormindo, ok? Mas a dor não tá sendo tirada. entendi. Então a gente tem que fazer essas infusões para que ele não tenha dor durante o transcirúrgico. Porque essas variações que a gente tem, você fala assim, realmente os batimentos, sim, você começa a mexer em algumas situações, começa a aumentar batimento. E isso é Sim, por conta de dor. que Então, quando legal. eu faço essa infusão de algum medicamento, é justamente para tirar a dor desse animal. Para que quando ele volte depois da anestesia, quando acaba o procedimento, ele não tenha dor, tá? Porque tudo que eu faço no Faz pré, sentido. ele vai refletir no pós. Uhum. Então, fiz uma medicação, vamos por aí, uma morfina com outra medicação. Pro pós-operatório vai ser isso aí. Eu fiz ali para ele entrar na minha anestesia. Sim, Mas isso aí vai refletir depois. que legal. Pô, e isso é muito bom porque dá uma amplitude muito grande das aplicações do ramo veterinário, né? Sim, Caramba, é bem é amplo. bem amplo, é bastante Isso é coisa. importante para nossos alunos saberem também A gente vai quais são as desde aplicações. cirurgias até pessoas que trabalham com certificação de carne, vai ver o abatedouro se está fazendo as Caramba, coisas certas. Pô, responsável técnico por responsável esses técnico. locais. Uhum. E também tem a questão, você também faz atendimento a domicílio, certo? Faço atendimento. É mais uma vertente da Mais um. veterinária. Uhum. Isso, exames também ou consultas? Como Eu funciona? faço consultas, exames. Depende muito do que tem que ser feito. Se eu preciso coletar um hemograma, fazer um exame bioquímico, eu posso Sim, coletar ali sem problema nenhum. Agora, um raio-x, um ultrassom, tem que ser levado até um local especializado. certo. Existem muitas empresas hoje que fazem o ultrassom a domicílio ou o raio-x a domicílio Sim, também. sim, tem. Porque às vezes fica difícil, a pessoa não tem condição de levar, Claro, né? Ela não tem como levar. Então as empresas, os veterinários vão até a casa do tutor para fazer, tá? certo, E aí essa parte fica com eles. Mas se é algum exame que eu possa coletar, levar e depois passar o resultado, eu faço. certo. O que a gente tem que entender, o atendimento a domicílio, às vezes ele te ingessa em alguns momentos, Claro, tá? Se for alguma coisa que é mais complexa, você tem que saber passar para o colega, tem suas limitações. tá? Precisa de uma internação? Não, tem uma clínica que você, tipo, consegue fazer uma parceria. Essas relações que você tem que ter são importantes. Tem coisas que a gente não vai ter como Com resolver com o certeza. atendimento a domicílio. E aí você tem que saber. Tem várias vezes que eu já encaminhei, sim. Não tem problema. Faço um primeiro atendimento, mando para um colega. Uhum, E aí ele dá continuidade ao caso. Mas é importante você ter essas parcerias, com certeza. que aí vai te ajudar muito também. E até mesmo para uma estrutura melhor para atender Exatamente. algum tipo de exame em uma É, clínica. porque assim, às vezes o animal, ele tá claudicando, tá mancando porque bateu em algum lugar, isso dá pra você resolver. Certo. Mas o animal que já tem algum problema, um problema renal, que é um renal crônico, que aí ele precisa de uma internação, e aí é importante você colocar esse animal numa fluidoterapia, num sorinho, ou ver o que tá faltando, se ele tá... É importante que você tenha essa clínica de suporte pra você também. Certo. Pode até ser que aconteça o quê? O proprietário da clínica fala assim, não, vem cá, pode internar aqui, a gente vai passando junto, vai conversando, porque Claro. você fez o primeiro atendimento e é importante você ter esse feedback junto com o tutor, Certo. para falar assim, ó, não deixei ele a Deus dará ali na clínica, não, eu Uhum. tô passando ali para ajudar eles também. Claro. E essa questão do atendimento volante, que onde vai até o cliente, né? Tem alguns prós e contras, né? É, o deslocamento, você acha uma desvantagem nesse caso ou é uma vantagem? E também é uma vantagem para o cliente, né? Mas acaba que você despende um tempo seu precioso no deslocamento, correto? Então, quando você se propõe a atender como volante, você tem que entender isso aí. Tem hora que você vai estar numa ponta da cidade e você vai ter que sair para outra. Isso Sim. aí, e aí você tem que saber como que você vai cobrar, tá? É, eu tenho um preço fixo, independente da onde Certo. seja, tá? Só se eu for ter que sair da cidade para ir atender. Uhum. Mas o volante é isso. A gente tem Sim. que estar sempre aí na lida, indo de um lado para o outro, não tem como, tá? E é uma vertente do mercado que é tendência também, certo? Hoje em dia, é o que eu falo, para mim é muito interessante trabalhar como volante mesmo, tá? Eu consigo fazer o Que meu legal. tempo. Sim. Eu tenho meu tempo, eu tenho meu trabalho fixo
E aí à tarde eu faço os meus atendimentos, Legal. tá? Eu consigo colocar ali, ó, eu consigo te atender tal horário, tal horário. É uma tendência. A gente tem muita coisa para fazer, né? Sim, Agora a pessoa que trabalha só como volante, é ela que vai encaixar, é legal. ela que vai fazer. E voltando ao assunto das aulas na faculdade, Uhum. quais são as disciplinas que você está lecionando no Esse momento? semestre eu estava com genética e bem-estar animal. Que São as duas legal. disciplinas que eu dou. E genética, que cuida um pouco para nossos estudantes saberem, ter mais A informações. genética a gente vai entender como que funciona a parte de DNA, como que Certo. é passado de geração para geração, A a estrutura estrutura do dos DNA, genes. os genes, por que que eu sou parecido com meu pai, por que que eu sou parecido com a minha mãe. Então a genética geral vai ser isso. Quando a gente parte para o melhoramento genético, é entender como que isso funciona. Toda uma parte histórica para ver a parte futura. Exato. É uma alquimia também, né? Que você vai ali Isso, é você mixando as coisas. analisar como que é formado um DNA, se ele tem uma Legal. cadeia de fosfato, é toda essa parte aí. E a matéria de bem-estar animal, o que entraria? Seria o comportamento animal, etologia, que é o comportamento animal, e o bem-estar, que é proporcionar ao animal a melhor vida possível, tá? Legal. Desde animais de produção, como gado leiteiro, gado de corte, até os animais de companhia mesmo, cães, gatos, tá? Que Então aí a bacana. gente vai colocando as 5 liberdades que a gente tem, que é para conseguir manter o melhor bem-estar animal. Ah, mas como o animal de produção vai ter um bem-estar animal? Cara, se você perceber gado leiteiro, isso é uma vertente que a gente coloca aí. As vacas de leite, elas produzem mais quando elas estão felizes. É mesmo. A parte psicológica então afeta toda a Afeta produção. muito. A gente, quando você vai fazer a ordenha, que a gente Sim, fala que é quando a gente vai tirar o leite da vaca mesmo, tem todo um processo que tem que ser feito. Não é claro. simplesmente ir gritando com a vaca para ela entrar. Não. É a mesma pessoa, com o mesmo tom de voz. Essa vaca ela já Mesmo vai caminho. saber como que é, tá? O lugar que ela vai ficar. Normalmente a gente fala assim que a mulher é mais tranquila para fazer a ordenha das vacas, porque realmente o jeito que a mulher trata os animais às vezes é mais tranquilo. Não Claro. é, claro, não tô falando que o homem não sabe fazer, Sim, mas isso é uma tendência se você for ver que que são legal. mais as mulheres que ficam. ah, a tranquilidade que você tem que falar. Tem lugares que colocam música clássica para colocar os animais dentro da ordenha. Muito Então isso bacana. essa parte vai entrar no bem-estar animal também. Que show. Muito Uhum. boa nossa conversa. Aprendi bastante coisa aqui. É muito interessante saber qual eu acho bárbaro isso, sabe? Todas as aplicações que tem uma profissão. Uhum. Então, às vezes a pessoa, veterinária é focada na parte clínica, ok, mas tem diversos outros caminhos que podem ser É, seguidos. no começo, se a gente fosse pensar, realmente, veterinário era o quê? Tratar. Tratamento, Sim, tratamento. Hoje não, hoje a gente tem uma gama muito grande, tá? A veterinária evolui. Em 10 anos, o que eu via, eu não vejo, eu já tá bem melhor. sim, com Já certeza. mudou muita coisa. Mudou muito o tratamento. A gente tinha uns tratamentos que a gente utilizava e a gente viu que é coisa diferente, tá? Legal. Tá sempre somando, tá sempre mudando. E eu acho importante isso aí também. Não é você fazer, você faz a sua faculdade e você para. Sim, Vai para pós-graduação, vai fazer claro, curso, com tá? Tá certeza. sempre mudando. Você tem que estar sempre aberto às tendências. Ah, não é porque você fazia 10 anos atrás isso que você vai fazer até agora. Com Tenta ver se não certeza. tá mudando. Tenta ver. Porque é sempre o melhor para o seu paciente que você tem que pensar. Sim. Pô, excelente essa conversa. Aprendi bastante mesmo, gostei. Que bom. Algo mais para finalizar? Alguma dica, alguma orientação? Ah, quem está fazendo o curso de auxiliar, tá? Eu acho extremamente importante, porque quando a gente sai do colégio, a gente tem aquela coisa na cabeça, pô, eu preciso fazer faculdade, porque eu preciso ser alguém. E às Exatamente. vezes, talvez você fazendo esse curso, você consiga enxergar. Eu acho extremamente importante o curso de auxiliar. É uma imersão no mundo veterinário. Você está entrando e aí depois você vai saber se é isso mesmo que você quer. Com Porque certeza. você não é obrigado a fazer a mesma coisa a vida inteira. Com certeza. Então é importante você fazer um curso para você entender
e ver se você quer fazer isso aí mesmo, E é tá? legal que também já tem a imersão nas diferentes áreas, no centro Exatamente. cirúrgico, a parte clínica, Uhum. a parte de ver sangue mesmo ali, algumas Tem cirurgias. gente que não gosta de cirurgia. Sim, Beleza. Parte para outra coisa. Parte para sim. uma anestesia. Parte para atendimento clínico mesmo. Tá? Eu conheço anestesistas que não gostam de cirurgia. Ele gosta de fazer anestesia, mas se tiver Sei. algum problema na cirurgia, né, não é a parte dele. E é isso aí, a gente vai conseguindo Que trabalhar. legal. Excelente. Beleza? Obrigado por compartilhar muita informação Imagina. aqui. Agradeço o convite. Quem quiser te achar em redes sociais, Instagram, @GuilhermeSLeis, certo. tá? Pode chamar lá que a gente vai estar atendendo vocês com o maior carinho e maior amor. Excelente. E aqui é o @Toca Pet Escola. Até o próximo Tocast.